Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Hoje temos um episódio especial. Hoje aqui vou ter uma ajudante que vai me ajudar nesse episódio especial. Mas antes de adentrarmos na nossa conversa, eu quero lembrá-las que no próximo dia 13 de julho, nós mulheres temos um encontro, Happy Hour Empreendedor no Mangai. No dia 13, você quiser mais informações, tem no Instagram da Rede Mulheres de Sucesso. Não perde, porque vai ser incrível. Vai ser uma noite de empreendedorismo e network feminino. Se eu fosse você, já garantia a sua vaga. Também quero agradecer aqui a Chaco, que é nossa patrocinadora oficial, que nos garante essa delícia enquanto conversamos. Ela que tem 2 unidades aqui em Natal. Uma no Food Park Petrópolis e outra no Food Park do Sol. Então, você também já garante aí o seu delicioso chá. Minhas convidadas aqui estão amando. Amei. Muito bom. É uma delícia. Recomendo. Muito bom. O tema de hoje, pessoal, é sobre liderança feminina. E liderança feminina no contexto do ensino superior. Mas por que esse tema? Porque hoje estamos trazendo aqui uma reitora de uma renomada universidade aqui em Natal. Muito e bem. Estamos trazendo a professora reitora Candice Figueiredo. Prazer estar aqui, muito feliz de participar desse momento. Nós 3 aqui, vamos fazer um brinde, né? Ai, Vamos bacana. brindar. Brindar com a Chaco, ó. Olha aí, Chaco, vocês sendo brindados pela reitora da Unifacex. Muito bacana. É um prazer tê-la aqui. Acredito que esse episódio vai agregar muito em nossas vidas. Vamos aprender muito com você. Estou aqui querendo aprender, com sede de aprender. E isso é o propósito e a missão desse podcast. Fomentar a capacitação e o desenvolvimento pessoal de você, mulher. Estou aqui também com a minha comentarista, professora Lúcia. Muito obrigada, que honra. É nossa madrinha, né? Honra. Gente, a gente já pode intitulá-la como madrinha desse podcast. Eu Eu já quero aceitei, ver ó, nos eu já comentários. aceitei o título e comenta aí. Comenta embaixo aí no nossos comentários se a professora Lúcia Leandro pode ser a madrinha ou já é. Se eu já ganhei o título, eu quero saber disso aí hoje, viu? E ela hoje vai nos ajudar aqui a conduzir esse podcast. Mas vamos lá. Eu quero saber, quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, também quer saber. Quem é Candice Figueiredo? Candice Figueiredo é uma pessoa apaixonada por educação, apaixonada pelo que faz, que tem um propósito de vida, de transformar pessoas através da educação, para assim construir um mundo melhor. Fazendo a minha parte, né, gente? Que eu não sou nenhuma heroína. Mas, enfim, é isso que eu acredito. E isso eu fui entendendo e construindo esse propósito ao longo da minha trajetória, né, que começou aos 18 anos. Já pensou? Eita. Muito jovem, não é? Começou jovem. Sim. Compartilhe um pouco, reitora, um pouco da sua trajetória. Bem, como eu disse, comecei aos 18 anos, quando ingressei na UFRN para o curso de administração. Assim que eu ingressei, eu comecei logo a trabalhar na instituição da minha família, que ainda é pequena, né? Ali a gente tinha se mudado para Capim Macio, saído da Ribeira, e era um novo momento para a nossa instituição. Eu só não fui ASG e professor, o resto eu fui, né? Para ganhar experiência. Não foi ainda, viu? Mas vai ser do MBA, viu, amada? E aí, assim, eu fui aliado a esse processo de passar pelos setores da instituição, assumir cargos de direção, até chegar à reitoria. Eu fui estudando, né? Então, eu fiz gestão em psicopedagogia, fiz psicopedagogia, uma pós. Depois de terminar a administração, me apaixonei por educação, então fiz psicopedagogia, fui colega da professora Lúcia. Olha a honra, já estava me sentindo honrada. Gestão escolar, fiz
mestrado em educação, onde eu estou aqui revivendo, tomando tererê. Eita, coisa porque eu fiz boa. no Paraguai, né, meu mestrado em educação. Depois, eu fiz uma pós em gestão de ensino superior. E agora, gente, eu estou fazendo um MBA em Muito bom. espiritualidade, carreira e sentido da vida. Sabe por quê? A gente não pode deixar de estudar. Isso. A gente tem que estar constantemente aprendendo. E o Exatamente. espiritual, né? Sim, faz Trazendo todo sentido. o espiritual nesse contexto. Pois que diferente. O espiritual tem a ver com propósito de vida, com você dar um sentido à sua vida. E aí eu me encontrei totalmente, porque, como eu disse, eu fui construindo esse meu propósito ao longo dessa minha jornada. Quando eu me deparei com essa pós, eu digo, gente, tem tudo a ver, nada é por acaso. Né? Que legal. Então, aí que eu firmei o meu essa propósito pós de veio vida. complementar Isso. uma estrutura de vida sua, Sim. porque, na verdade, eu sempre te achei muito espiritualizada. Então, eu acho que ela veio complementar, teoricamente, porque nós somos seres espirituais dentro de um corpo. Não é? E não tem nada a ver com religião. Nada a ver com Nada. religião. Não. Nada a ver. É uma forma de olhar para a vida. Uma forma leve de olhar para a Leve, vida. Sim. E E que uma- tem que estar presente em todos os espaços, no seu, seja no ambiente. Pronto, aqui a gente fez uma oração, a gente chegou Isso, leve. foi. A gente vai para um ambiente de trabalho, tem que trazer essa leveza. Exatamente. Né? Então, em todos os locais, ao estudar, faz parte da nossa vida. E o que é bacana, reitora, é que o que acontece? Quando a gente tem esse movimento espiritual nas nossas vidas, a gente, não sei se você concorda, eu queria a sua opinião, a gente olha a pessoa com mais empatia, não é Sim, verdade? sim. O que você acha? Sim, a gente com olha... certeza, a gente se coloca no lugar do outro. A Isso. gente não fica só, porque é também um processo de autoconhecimento, né? É. Você tem que olhar para você, olhar suas potencialidades, suas dificuldades, se ir buscando um aprendizado, uma melhoria e também olhar para o outro. A gente não tem que pensar só em si. A gente tem que exatamente. pensar, mas ao mesmo tempo a gente também tem que se valorizar. Né? E assim, é muito bacana Depois- saber que uma reitora de uma universidade de 52 anos, porque a Unifacex tem 52 anos. Isso a gente tem que... 53. Agora fez 53. Isso. Já tem uma história, Já né? tem uma história acadêmica e de uma referência no Rio Grande do Norte. Não é verdade, Andressa? Sim, É uma sim. referência para o Rio Grande do Norte. Então, ontem mesmo uma aluna estava falando isso para mim, professora, nossa pós-graduação é reconhecida no MEC? Sim. A Unifacex, tudo o que faz tem o reconhecimento do MEC. Reconhecimento com o conceito 5. Conceito O Centro 5. Universitário com o conceito 5. Exatamente. Muito bom. Então, assim, é uma referência para o RN e assim, as pessoas podem se matricular dentro dessa faculdade com a segurança de que o MEC vem avaliando cada vez mais. Porque o conceito 5, não sei se você sabe, Andressa, é o conceito máximo. Sim, sim, sim. E dando continuidade aqui, contando da sua trajetória, você acabou de citar aí os anos, né? A história que a Unifacex tem. E quem foi a sua inspiração? Quem foi a sua influência aí nesse contexto de liderança na educação? Olha só, meus pais. Eu Meu pai, imaginei. com aquele jeito Eu imaginei, desbravador, não sei por quê. corajoso. Né? Eu tenho esse lado, eu procuro seguir esse lado dele. E, ao mesmo tempo, a leveza da minha mãe. Minha mãe tem um lado humano maravilhoso, que chegava até, às vezes, a ser um pouco ingênuo. Eu mesmo dizia, você é muito besta. Mas hoje eu entendo, tudo era sabedoria. Isso. Né? Então, eu procuro aliar. Chega, eu estou arrepiada, gente, falar disso, porque emociona. Mas, assim, a gente são sente os a nossos presença... Isso, os nossos valores, é a nossa história. É. Né? Então, a eles eu devo essa inspiração. Agora, tu tem muito do seu pai a determinação. Sim, sim. Eu percebo isso no seu pai. Ele é determinado. Quando eu quero Ele uma diz, coisa. ele diz, eu não retrocedo. E tem sido assim, Sim. desde a pandemia que eu percebi isso mais ainda em vocês. Isso. Todas as empresas, você sabe, Andressa, passaram por momentos muito difíceis. Depois da pandemia, nunca mais o contexto educacional foi o mesmo. Foi o mesmo. E eles seguraram uma onda violenta e não perdeu a qualidade do ensino. E eu vi isso nos olhos de seu José Maria. A mesma fortaleza que eu vejo nos seus olhos,
eu vejo nos olhos do seu pai. E eu quero dar continuidade a esse legado. Eu acho que vai dar. E já está dando. E, Prof. Candice, você assumiu essa posição de liderança e eu acredito que não foi fácil. Não. Muitos desafios você encontrou aí nessa jornada, encontra. E conta aí, como você superou esses desafios? Olha só, você lidar com... Você ser uma gestora educacional, um gestor educacional, ele já tem fama de que sonha muito. Isso. Um líder educacional, porque a gente tem que sonhar mesmo, a gente tem que acreditar num mundo melhor, gente. A gente tem que acreditar na transformação das pessoas. Sim. Através da educação. Da educação. Aí, você é uma mulher, né? Então, um grande desafio. Porque aí você é ingênua, aí você acredita em Papai Noel. É fragilizada. É fragilizada. É Por quê? frágil. Porque puxa, né? Então, isso foi um grande desafio. E eu ficava o tempo todo querendo mostrar que eu não era essa pessoa. Aí teve um dia que eu digo, vamos sabe de uma coisa? Eu vou parar de mostrar. Que não era essa Não é pessoa por aí. fraca. Frágil. Eu vou pegar meu sonho, meus projetos, vou colocar em prática, fazer minha parte com muito amor Isso. e segurança. E aí depois vem. Não vou esperar mais, não vou querer mais provar, nem esperar esse reconhecimento. Exato. Vai vir. Não precisa da aprovação de ninguém. Não. E demonstrando por meio da competência. Isso. Os Quando resultados. Dos Quando resultados. aí vem onde vem o estudo. O estudo ali, você se voltando, você tem argumentos e aí vai. Exatamente. Até compartilhei no nosso episódio onde você esteve aqui a respeito disso, né? Foi. Que nossa jovialidade, as pessoas acabam tendo um estereótipo de como deve ser. De como deve ser uma reitora, um reitor, de como deve ser um advogado, de como deve ser um advogado criminalista. E como é que você passa por cima disso? Como você bem falou, através do conhecimento, através dos estudos, e os resultados eles falam, eles mostram a sua competência. E isso eu me deparei quando comecei a minha advocacia. Eu fui questionada muitas vezes por conta desse estereótipo e minha competência sendo questionada. E eu tive que estudar mais, estudar outras ciências para demonstrar que eu tinha capacidade tanto quanto aquele meu colega advogado. Fui estudar sobre o direito, sobre oratória, comunicação, sobre empreendedorismo, gestão, sobre as prerrogativas do advogado, porque eu sabia do direito do meu cliente, mas eu também sabia do direito que eu tinha. E os advogados, muitas vezes, esses novos advogados que entram agora no mercado, não conhecem os seus direitos. E antes de o advogado saber defender o direito do seu cliente, ele tem que saber os seus. Então, isso é o que diferencia. É a tal coisa. Para você lidar com o outro, você tem que lidar com você mesmo. Como é que você vai dar um conselho, uma orientação ao outro se você nem se conhece? Você sabe o que é melhor para você, né? E o que eu achei bacana em você, e aí eu não estou puxando para mim a sardinha, estou, não é, gente? Porque vocês sabem, a professora Lúcia tem uma veia de marketing muito grande. O que eu achei bacana, depois de tudo isso, você é uma craque aí também em aprovação na OAB. Eu vi seu currículo. Quando você se inscreveu na pós-graduação, você foi fazer uma MBA em Gestão da Liderança Feminina. Podia, como muita gente, graduado está muito bom. Não é verdade? Sim. Muitas mulheres, inclusive homens, pensam assim, não vou dizer só as mulheres. Você foi, não, eu quero dar continuidade à minha formação, foi fazer um MBA em Gestão da Liderança Feminina. E aí eu te pergunto, o que você está achando? Maravilhoso. Estava até conversando com o Candice a respeito disso, porque a gente estava compartilhando aqui sobre a trajetória e contei sobre a minha trajetória em cargos de liderança, sobre networking, muito precoce, usando o empreendedorismo dentro da advocacia, e o MBA me qualifica
essa minha experiência com liderança feminina para atuar daqui para frente no mercado de trabalho. Vem dar um respaldo, isso. Com um diploma. Olha só. Exatamente. Numa universidade qualificada. E que isso me preocupa muito, sabe? Hoje em dia as pessoas eu escuto muito. Não precisa mais fazer a universidade, não. Vamos fazer esses cursos assim, curtos, que são importantes. São. Mas assim, acabou-se, é só principalmente administração, gestão, ninguém quer mais não fazer. Exato. Sabe? E aí isso me preocupa. Cadê? Quem é que vai gerir as empresas? Com a facilidade da tecnologia, dos infoprodutores, a pessoa pensa ali que vai fazer um curso ali de 3 dias. Gente, mas um diploma é importante. E pronto. Mas isso qualifica, lhe dá bagagem, lhe dá um respaldo. Sim, a educação, ela liberta. E além de libertar, eu estava conversando hoje isso com meu marido. O que me libertou, o que me deu oportunidade? Porque eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. Foi justamente a minha ascensão, assim, eu consegui chegar em lugares que eu não chegaria se eu não tivesse estudo, se eu não tivesse me empoderado através do conhecimento, que é o que a gente prega mais dentro do Instituto e também dentro do MBA. Sim. Então, você hoje está empoderada, não porque você é só mulher, não. Você está empoderada porque você é qualificada, porque você está buscando conhecimento o tempo todo. O conhecimento, além de libertar, como você disse, ele empodera. Conhecimento é poder. Eu digo que você morre e você leva o conhecimento. Ninguém tira de você. A única coisa que você vai-se embora e leva com você o conhecimento. E é com a autoridade de reitora que tu diz isso. Não é? Exatamente. Eu compartilhei esses dias nas minhas redes sociais a respeito disso, que eu tinha consciência desde muito nova que os estudos iriam me tirar daquela realidade. Eu sou a primeira advogada da minha família, meus pais comerciantes, mas eu tinha comigo. Eu só vou sair dessa realidade que eu não me conformava através dos estudos, por meio dos estudos. E ali eu estudava de forma bastante na minha cabeça, na minha mentalidade da época, desesperada para ter o melhor, para ser o melhor, pensando a longo prazo, porque os estudos, eu também até admiro os concurseiros, que eu não consegui ser concurseira, até tentei um tempo, mas não consegui. Você é empreendedora. Porque você estuda, mas você não vê o resultado daquele estudo naquele dia. Você não vê, é a longo prazo. Verdade. E ali eu também compartilhei nas minhas redes sociais que deixava de comprar coisas que mulher gosta para comprar livros. E hoje eu vejo que isso me deu um retorno. Sim, hoje eu vejo que isso tem me dado retorno. E hoje você pode comprar o que você quiser. E hoje posso comprar. Que maravilha. Exatamente. E é preciso conscientizar as pessoas, as mulheres, a respeito disso, porque conhecimento, nossos pais falam, conhecimento ninguém vai tirar de você. Tira de nós. Ninguém vai tirar de você. É o conhecimento que vai abrir portas na sua vida. A gente comentou também no outro podcast sobre que uma frase que o pessoal gosta de compartilhar nas redes sociais, que diz assim, que o network faz sentar nas mesas que o diploma não te levaria. E a gente reformulou essa frase. Como é que foi que a gente reformulou? A gente reformulou no sentido, o network pode te levar a sentar em certas mesas, mas você só vai ficar nessas mesas se você tiver um diploma. Sim, e o conhecimento. E o conhecimento. Por isso que é importante se qualificar, por isso que é importante fazer um curso, um MBA, uma pós-graduação, e outra coisa, mestrado. A teoria, ela caminha junto, lado a lado com a prática. Você estuda, mas você coloca em prática. Minha vida todinha foi assim. Exato. Estudando e praticando. E tu foi mesmo, porque ali foi uma trajetória de 18 anos de idade até hoje. 52. E não quero me aposentar tão cedo, que é o homem que eu faço. E assim, a gente percebe que assim, uma coisa que eu percebo na sua liderança é que você nunca se ensoberbeceu. Não. Eu acho isso muito bonito, sua humildade. Não é aquela coisa simplória, não. É assim, Candice, ela chega perto de uma pessoa da faxina, da limpeza, do mesmo jeito que ela chega ao lado do pró-reitor. Não estou falando para rasgar seda, Deus sabe. Quem te conhece sabe, dentro da universidade sabe. Que com o mesmo respeito, isso também é uma característica do seu pai, eu não conheci sua mãe,
Com o mesmo respeito que você se refere a uma pessoa da limpeza, você se refere a um pró-reitor. Você não usa um vocabulário diferente, é com o mesmo carinho. Eu sempre achei, Lúcia, que todos nós temos algo a dar. Isso. Certo? Sim. E eu tenho uma gestão compartilhada, uma gestão participativa. A gente estava falando de conhecimento, de teoria. Por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado em Assunção, tererê aqui, bom demais. a minha tese, lá que chamam tese, era sobre neuroliderança. É a neurociência aplicada à liderança. Muito bom. E o que acontece? Que diz o seguinte, na neurociência. Sim. Que as pessoas, ao exporem suas ideias, né, isso faz muito bem para o cérebro. As pessoas, bacana. Porque as pessoas se motivam. Porque... O cérebro, eu não estou lembrada do hormônio que ele produz. É a serotonina? Não lembro. Não sei se é a serotonina ou aquele A dopamina? Não lembro. Mas o cérebro ele libera um hormônio que motiva as pessoas. E cria neuroplasticidade. Sim, a neuroplasticidade é você estar sempre aprendendo, né? Isso, sempre, exatamente. Sempre. E então, aí facilita ele expor, encoraja a expor as ideias. Isso. E aí, o que é que eu sei? Aí que eu já acreditava nisso. Aí a gente estuda sobre isso e diz, meu Deus, é real, é neurociência. Então, aí, ó. Verdade. Então, eu me encantei, minha tese foi nisso, na questão da muito neuroliderança. Bom esse tema. Tinha que virar um livro. E eu coloco isso em prática. Todo dia, quando eu estou com meus colaboradores, eu estou lá. Se eu não delegasse, eu não sei como é que eu ia conseguir gestionar, liderar. Porque é colégio e faculdade. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Diretora do colégio e reitora do centro universitário. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa. Isso. Agora, eu estou lá toda semana, eu tenho reunião com eles, acompanhando, dando feedback, avaliando. Não é para deixar solto. Eu acho isso muito importante. A gente tem até que fazer mais vezes com o MBA. Isso, pois é. A gente começou a fazer, né? A gente já começou a fazer. Mas isso é importante porque, às vezes, a gente acha que está fazendo algo certo, mas o olhar do outro... E, assim, outra coisa que a gente sempre conversa, Lúcia, você traz ideias. Ótimo. Eu estou dizendo assim, as pessoas trazem ideias. Isso, que a gente não incentiva, a gente não estimula. Isso faz parte da neurociência, do cérebro, da expansão do cérebro, da neuroplasticidade. Isso. Então, se a gente incentiva, as pessoas trazem ideias. Mas essas ideias estão alinhadas com a filosofia da instituição. Lembra que a gente conversa muito sobre isso? Muito sobre isso. Então, estão alinhadas, a Unifacex, ela não abre mão dos seus valores. Ou então a gente vai ter que ajustar alguma coisa assim e tal, porque essa ideia é legal, mas... Né? Então, a gente vai alinhando. Isso é maravilhoso. Tenho visto isso. Tem que ser, tem que estar junto. E isso realmente transforma. Isso faz com que as pessoas se sintam partícipes do processo e realmente tragam ideias maravilhosas e transformam a educação e transformam as pessoas. Que é o bacana, é o nosso papel, da gestão compartilhada. É isso que é bacana. É isso mesmo. E você ser vulnerável e falar também, eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo. Eu preciso de pessoas. Aconteceu isso na pandemia. A pandemia foi meio crucial. A gente já está aí. Não sei se tem que seguir o roteiro aí ou a gente já pode ir falando. Não, fica à vontade. Fica falando, né? Não, pode falar. A gestão é participativa. Né? Um dos maiores desafios da minha vida como reitora foi essa pandemia. Para todos os empresários. Foi a escola. Mas para a educação foi mais difícil. Educação, gente. Conte aí um pouco. Conte aí um pouco sobre. Você está ali com aluno presencial. Você tinha professor que não usava nem o WhatsApp. Era. Aí você, de repente, chegar e dizer, a aula vai ser remota? E, bom, que aí existia uma polêmica que começava na mantenedora. A mantenedora são os donos da instituição. Isso. Porque eu dizia, a escola não pode parar. A gente vai ter que se reinventar. Aí, meu irmão, mas isso é muito... Lógico, ele é financeiro, ele tem que pensar. Assediado com todos os grupos querendo comprar, né, a nossa instituição. E, painho, meu Deus, eu não posso. Não acreditava no ensino remoto, não acreditava no trabalho. Meu Deus, tudo vai se acabar. Eu disse, não vai, painho, a gente vai ter que se... Menina, aí foi uma confusão. Gente trancando. E gente trancando. Gente trancando, não acreditando. Né? A gente perdeu o aluno.
uma perda grande de Porque alunos. eu via... Mas aí o que é? Porque as pessoas achavam que, inclusive, era culpa da gente mudar para o remoto. Não queria continuar com a aula presencial, isso no início. Mas eu dizia, gente, se a gente for esperar, ficar parado e só voltar para o presencial, vai atrasar tudo. Foram 2 anos. Eu tenho uma intuição eu tenho uma intuição muito forte. Eu sou muito, você falou da espiritualidade. Eu sou muito, tenho essa intuição, eu tenho uma intuição, vamos dizer assim. E a intuição dizia, minha vozinha, não pare, vá. Então, isso criou até uma polêmica entre a gente, enquanto família, né? Meu irmão se chateou, porque a gente não quis, porque eram promessas assim, maravilhosas de venda, de compra. Muitos oportunistas. Muitos, mas eu disse, pai, eu estou com você. Se você quiser, a gente fica nós dois e a gente não vende isso aqui. Eu disse, minha filha, vamos embora. Eu acredito na sua vozinha. Tem que... e ele é maravilhoso. Eu acredito na sua vozinha. Ali você é a segurou. intuição feminina, viu? Foi. Por isso que eu digo, é a intuição feminina. E foi ali, eu acho, que assim, eu penso que você, essa história de provar, foi ali que você conseguiu resiliência. Isso mesmo. Para chegar até aqui, entendeu, Andressa? Porque a gente é forte, o bambu é o maior exemplo da resiliência. Exatamente. Porque ele dobra, mas ele não quebra. Ele curva e não quebra. E ali foi, eu acredito que na pandemia teve muito disso. Agora, o grande líder, um dia desse, até mandei isso para o seu Instagram, ele tem uma voz, uma intuição que discerne. Ele precisa ter, porque ele ouve muitas pessoas. Essa sensibilidade. Ele precisa ter a sensibilidade. Ele precisa é o ter feeling, discernimento. Né? Eu falei que muitos chamam de mindset agora, né? Mas que vai ter até essa disciplina no nosso... Vai ter essa disciplina. No nosso MBA, mindset, mas nada mais é do que essa intuição. A sua voz é a sua intuição. E eu acredito que... Aí, não sei se vocês concordam, tem mais a ver com as mulheres. Total. Sim. Tem mais a ver com as mulheres. A neurociência mostra isso, lá do esquerdo, direito do cérebro da gente é mais desenvolvido. Exatamente. É onde estão as emoções. Eu acredito que qualquer neurologista aí de ponta pode dizer um negócio desse, porque as mulheres têm algo pronto. A gente tem intuição com o filho, não vá. Com o filho, com o marido. Com o marido, não vá. Se ele, quando ele, meu eu filho, vou dizer quando eu uma falo coisa não vai, ele não vai. Tem porque coisa. ele sabe que vai quebrar a Eu vou cara. dizer uma coisa a vocês. A maioria das decisões que eu tomei na pandemia foi com a minha intuição. Porque eu não tinha, a gente não tinha referência de nada. Era tudo muito novo. Novo, então vamos fazer, vamos levar tudo do presencial para o remoto, vai dar certo. Aí onde eu digo o time, com um sentimento de pertença. Candice, chorando, tinha professor chorando. Eu acredito, eu chorei muito. Aí eu dizia, aí o professor dizia, eu tô morrendo de medo, mas eu vou. Você tá me pedindo, eu vou. E eu disse, eu acredito em você. Eu acredito em nós. Terminava a reunião e ia chorar também. Porque eu não sou de ferro. Mas a gente sente. Mas era uma coisa tão forte. Eu não podia deixar. Era meu propósito. É meu propósito de vida. Isso. Então eu não podia deixar. É isso. É sobre isso. Candice, é propósito. E depois da pandemia, veio a pandemia, saiu por cima desses desafios. Total. Qualquer outro desafio vai ser fechado. É isso que eu digo todo dia, gente, pelo que eu já passei. O que vier agora tá ótimo. Entendeu? Porque todos nós. Foi muito desafiador. Eu lembro que eu senti... Eu estava na Fundação Bradesco nessa época. Eu senti um frio na barriga para gravar um vídeo que eu nunca havia sentido no presencial. Porque eu sempre gostei de teatro. Sim. Então, o palco, para mim, a sala de aula sempre foi um palco. Mas, assim, na pandemia, que eu tive que gravar um vídeo olhando para a câmera, para passar para os alunos um vídeo animando eles, falando de resiliência, eu me senti muito com uma dor no estômago. Esse professor que quase chorou fui eu. Eu chorei. E a gente não podia parar. Então, assim, eu acho que não só a Unifacex, mas instituições de ensino como essas, que não pararam, que deram continuidade, deixarão um legado no futuro. Porque com certeza. Eu vi em Teresina muitas faculdades se fechando. Total, fecharam, não acreditava. Eu dizia, a gente vai. A gente foi, olha, tudo foi primeiro. Tudo a gente foi o primeiro a se experienciar nessas... As formaturas, a primeira foi nossa.
Né? O ensino híbrido, o híbrido começou por nós no ensino superior, porque a gente já tinha expertise do colégio, porque o colégio teve que começar, a gente teve que organizar toda a escola para ser híbrida. Então, eu disse, por que não aproveitar a estrutura para o ensino superior? Muito bom. Todo mundo amou, sabe? A universidade parada, as outras paradas privadas e a gente lá. Pois sabe? E isso mostra a força, a resiliência da Unifacex. Isso. E eu fico imaginando no contexto da educação infantil. Muito desafiador. Ali foi mais, viu? Gente, pelo amor de Deus. Olhe o que tinha de briga de pai e mãe em plena... A gente assistindo em plena aula, porque eles não se tocavam, né? Ali foi muito difícil para todos, as crianças em casa. Agora, foi muito bom, porque eles viram a importância do papel do professor. Né? Desse acompanhamento. Desse acompanhamento, de estar lá o tempo todo com a criança. Aí eles valorizaram mais a escola. Foi. Olha só. Foi uma coeducação. Aí houve, de fato, porque eles tiveram que estar com os filhos, não é? Do outro lado da escola, que seria a câmera. Agora, vocês não têm ideia da minha emoção quando eu comecei com a aula híbrida, né? Tanto para o colégio como a faculdade. Eu madruguei nessa escola e nessa faculdade para ver esses meninos e esses jovens chegarem. Eu chorava, chorava para os que optaram pelo presencial. Porque você dizia, meu Deus, eu estava certa. Graças a Deus eu não parei. Foi. Né? E o aluno sentia um orgulho, principalmente o aluno da faculdade, né? Porque foi a única instituição que começou híbrida. Então, ele dizia, eu posso optar. Foi mesmo. Eu posso optar por estar em casa ou estar na escola, né? Sim. E aí o outro dizia, não, pois a minha não é assim, não. Pois a minha instituição é assim. Então, ele sentia orgulho de dizer que ele podia optar por estar presencial. Eu penso também que, assim, eu já vivi contexto de empresa familiar, Andres, e já vivi contexto de empresa rede, empresa que não é um contexto familiar. Eu tinha até um pouco de preconceito com empresas familiares, mas depois da pandemia, nesse case da Unifacex, eu percebi a força que tem a família. Porque tem propósito. Porque por mais que né? vocês tinham discordado, vocês estavam debaixo do legado do seu José Maria. Isso. Ele vê aquilo ali, ele me disse, eu não vou vender meu sonho, eu nunca vou vender meu sonho. Isso mesmo. E você tem sido, junto com seu irmão, é claro, essa âncora. Ele brincou uma vez comigo, ele falou, eu preparo minha sucessora, meu sucessor. E o que é preparar o sucessor? Preparar o sucessor não é colocar ali para trabalhar, não. É preparar com essa forteza, com essa resiliência. Com essa referência, porque a gente educa pela referência. E né? ele tem isso que ele tem da coragem, de desbravar. Outra palavra que você disse aí, que ele é muito... Eu não lembro o que você falou aí, mas é corajoso. Determinado. Determinado. Esse exemplo é que passa pra gente. Isso eu lembrei do Flávio. Legado, gente. Eu lembrei do Flávio Augusto no livro dele, O Ponto de Inflexão, quando ele fala a respeito disso, de famílias. Ele estava dando palestra para empresas no contexto familiar e ele falou: o sucessor é o sucessão. Aqueles que treinam de fato para ser um sucesso no legado, dando continuidade aí no seu legado familiar. Me lembrei disso, é um sucessão. A Candice é um sucessão. Por isso que ela é uma mulher de sucesso. Não é? Aí, voltando para o Instituto Mulheres de Sucesso. Eu tenho muito orgulho de ter vivenciado isso tudo, sabe? E seu filho também, o Wagner. Ele me orientava muito. Ele não é diferente de você. Eu sinto que vocês estão com o DNA em sintonia. Porque seu pai tem esse olhar de determinado e o garoto, o Wagner, quando ele esteve lá na escola de Leeds, eu percebi ele querendo aprender, ele é ávido, gente, por aprender. Sede. Porque ele disse, eu tenho sim que estar junto à minha família, levando esse legado. Ele tem, quantos anos o menino? 24. É muito jovem para já ter essa responsabilidade. E eu sempre digo o seguinte, que isso é o diferencial da Unifacex. É verdade. A gente não pode deixar de falar da Unifacex, porque a gente está com a reitora e a mantenedora da Unifacex, não é? Sim, então... E eu sou aluna, né? E eu valorizo muito... E seu marido também.
meu esposo também se formou pela Seu esposo Unifacex. também, não foi? Foi. Orgulhosamente. Administração. Olha que bacana. Era que para ele legal. estar aqui, inclusive. Ele falou naquele dia que ele... Quero você me conhecer, viu? Meu Sim. ex-aluno, meu egresso. ele falou com muito orgulho. E assim, a gente não está rasgando cedo. Porque realmente, gente, nenhuma empresa segura a onda 53 anos. E O assim- Sebrae dá 4 anos. Imagina 53. E assim, Lúcia, a gente diz muito, Facex Família, Unifacex Família, esse espírito de família que Painho tem muito forte, o professor Zé Maria, ele perpassa por toda a instituição. É um ambiente muito acolhedor, um ambiente muito, vamos dizer, gratificante de se trabalhar. As pessoas gostam, se sentem bem. É um clima organizacional muito positivo. O meu filho, ele esteve lá há pouco tempo, mas ele disse, mamãe, o tempo que eu estive lá, eu saí com 2 lições. A primeira, o mantenedor é um cara muito simples. Ele ia lá, Ele circula pela instituição. Ele deixava livro para o meu filho ler. E ele disse, a outra coisa é que eles têm uma sensação de pertencimento. Eles amam, os funcionários, os colaboradores, eles amam estar ali. É um orgulho ser Unifacex. Então, claro que toda instituição tem um problema ou outro, porque não seria normal se não tivesse algum tipo de problema, de precisar amadurecer algum aspecto. Mas o que a gente percebe? A sensação de pertencimento, que geralmente acontece numa empresa em contexto familiar. É verdade. É e muito esses bacana. valores, né? Os valores é uma extensão da sua casa. Isso. Então é uma extensão que você também está compartilhando e repartindo para com seus alunos, Exatamente. para que eles sintam e vejam esses valores. E isso, mais importante ainda, na formação no contexto fundamental, do ensino fundamental, que eles estão formando ali os seus valores. Então, tá na formação. então, ver isso também, vendo na escola esses valores, também acredito que é fundamental. Sim, e me preocupa muito, justamente porque esses grandes grupos, eles estão indo para as escolas de educação básica, que não tem nenhuma, assim, que a gente vê no ensino superior, eles não têm, eles são o quê? Compromisso deles com a Bolsa de Valores. Sim, sim. Eles querem Exato. Ninguém vai se atingir iludir, não, é meta. isso mesmo. A verdade é essa. Mas Sim. uma escola... Aí você imagine que os alunos do ensino superior já sentem isso. Eles dizem, meu Deus, aqui a gente não é um número, porque lá a gente era um número. Exato. Imagine criança. Sim, imagine criança. Criança. Né? Que se trabalha com formação. A empresa familiar tem um DNA da educação. Não estou dizendo que as outras não têm, mas vocês têm, no sentido de que vocês têm um propósito. Isso. Você sempre fala sobre isso, eu acredito. Propósito é o que diferencia a Unifacex de uma outra instituição que não tenha o compromisso de transformar através da educação. Porque a gente tem que transformar vidas. E tem que acreditar nisso, viu? Não é só dizer, não. Tem na minha filosofia isso aqui. Mas você tem que acreditar que tem seu processo interno. Exato. E isso é bacana. Essa história de processo interno é uma autoconstrução, que tem a ver com a liderança, porque só Total. lidera bem quem tem autoconhecimento. Isso. E Isso mesmo. o papo tá muito bom, o papo tá fluindo, hein? Aqui é A conversa tá boa aqui. E continuando falando aí sobre a educação, como você enxerga o futuro do ensino superior? Olha, o que é que eu vejo? A gente tem que haver uma mudança, Isso. né? Porque a tecnologia chegou, tá aí. Não tem volta. Sim. Exato. Ninguém aguenta mais aquelas aulas enfadonhas de quadro e giz, minha gente. Gente, não. Por isso que esses meninos estão tudo desacreditando do ensino superior e querem curso curto nas redes sociais. Né? TikTok. Então, a gente tem que revisitar os nossos currículos. A Isso. gente tem que estar no mercado. A gente tem que estar ali, procurar. Tirar essa dicotomia, Total. né? Entre mercado e universidade. Não, tem que estar próximo. O que é que o mercado quer? Vamos aqui, mercado. Me diga o que é que você quer. Vou organizar meu currículo. Isso. Porque você vai receber meu aluno. As aulas têm que ser mais atrativas. O aluno tem que botar a mão na massa, ir para a prática. É isso que o aluno está sedento. E a gente está fazendo isso na instituição. Devagarinho, mas a gente está. Mas está colocar mesmo. inovação, colocar empreendedorismo. A gente já tem nos nossos cursos empreendedorismo, esse olhar empreendedor. A tecnologia, né? As soft skills, gente...
precisa desse profissional. A metodologia totalmente, ativa. Total. A metodologia ativa. E eu achei Fantástico. bacana, porque eu fui atendida no curso de odonto. Os cursos da saúde usam muito metodologias ativas. Metodologias ativas. E eu percebi o seguinte, a maturidade do aluno. Por exemplo, eu estou vivenciando isso com o curso de odonto, porque eu trato meus dentes lá. Sim. Com a maior segurança do mundo. Eles têm o cuidado de te atender, de ligar, que eu achei tão bacana, porque assim, eu já estive em vários dentistas profissionais maravilhosos, a que eu quero até agradecer. Mas você já pensou, um aluno, estudante de odonto, acadêmico em odontologia, eu extraí um dente, no dia seguinte, eles me ligam, professora, você está bem? E não era porque eu sou professora, e porque eu sou uma pessoa conhecida e pública. Porque o meu marido não é, e eles fizeram da mesma forma com o meu marido. Isso é um Porque olhar o lado empreendedor. Isso, humano e empreendedor. Humano e empreendedor. Porque o que é que acontece? Você, além de estar empreendendo, você está fidelizando aquele cliente, Isso. né? Você está esse olhando, é um olhar empreendedor. Você está olhando pelo paciente ou cliente como uma pessoa. Você está se preocupando. É. E a gente tem que ter esse cuidado. Tem que E passar assim, isso pra é noção. muito bom ver um curso de saúde com esse nível de humanização. Sim. Eu sei que acontece isso também nos outros cursos, porque na semana do ENEX, no ENEX, eu fui atendida pelos alunos de fisioterapia. Sim, fez massagem? Fiz massagem. A gente vai já falar sobre Eles isso. falaram sobre a minha postura. E, assim, muita maturidade. Não deixa a desejar. E, assim, eu percebo que a formação acadêmica, ela tem que perpassar por essa prática. E o tempo todo eu vi isso ali. A clínica de odonto é uma prova prática de que a as de coisas fisioterapia é maravilhosa também. É. Estamos reformando a de psicologia e a prática Isso. jurídica. Né? Então, É. assim, os espaços são maravilhosos de prática. E Porque os detalhes, nossos são cursos- maravilhosos mesmo. Porque, os assim, nossos cursos, a partir do segundo período, já vai para a prática. E agora, É. existe uma norma, né, que a gente já começou até antes dela ser do MEC oficializar, a gente já começou com relação às extensões, que é 20 ou é 30%. Tem que ter extensão do curso. Sim. ótimo. Então, já... Porque a extensão é a isso prática. É a prática. A prática. E é o serviço prestado à comunidade. É, isso. Eu sou muito que apaixonada. Ainda tem esse olhar, né? Para a comunidade, esse olhar de você... Social, de você entender, ser empático com o outro. Mas com a vocês situação têm, vulnerável vocês do- têm essa contribuição. Por Isso. exemplo, o Instituto Mulheres de Sucesso, eu também não quero, assim, não é propaganda. O que a gente tem percebido, o acolhimento da instituição. Nós fizemos os cursos de extensão, muito bacana. As mulheres ministrando os cursos, muitas saíram com depoimentos, assim, extraordinários. Por exemplo, Gisele da Bocadito, professora, eu sou empreendedora, eu sou dona de uma confeitaria muito bacana, quero até parabenizar Adoro. a Gisele. Amo a Bocadito. Sou E ela- cliente muito antes. Olha aí. E ela dizendo, professora, eu fiquei tão feliz. Chega, ela botou nas redes sociais a felicidade dela de ministrar um curso para as mulheres, as clientes dela, que vão na Bocaditos. E esse foi só um exemplo de várias mulheres de sucesso. E vamos trazê-la aqui também. Vamos trazê-la. Vamos trazê-la. Eu acho Gente, que- eu tô tomando esse chá demais. Eu acho que hoje eu não vou dormir. Pode tomar, fica à vontade. E eu. Vamos lá. Porque a chaco é bom, viu? É bom, é bom. E, Candice, você falou um pouco, mas a gente vai falar mais sobre esse assunto. Diga. A tecnologia não tem como voltar atrás. Não, é um caminho sem volta. É um caminho É um sem caminho sem volta. volta. E isso veio de forma acelerada depois da pandemia. Com certeza. E estamos na geração TikTok. O pessoal, eu estava vendo uma pesquisa, um vídeo, que as pessoas, os mais jovens, né? A fonte deles de pesquisa não é o YouTube, é o TikTok. O YouTube já está atrasado, porque o YouTube tem vídeo de 20 minutos, Agora 30 é porque minutos. também a gente conhece o TikTok, só essas dancinhas, essas coisas assim. Mas no TikTok tem muita coisa interessante. O Tá evoluindo TikTok, muito. eu vi que é uma ferramenta de pesquisa. Mas a gente só conhece o quê? As dancinhas, as coisinhas meio fútil, né? Mas é uma ferramenta de pesquisa das pessoas mais Isso, jovens. isso. E eles não têm paciência de assistir mais um vídeo longo. Vai pro TikTok e assistir ali em 1 minuto, 2 minutos. Essa geração é assim. Quer a aprender geração- assim, rapidamente. É a geração muito, vamos dizer, tudo muito rápido, muito acelerado.
E para o Muito educador é um muito um difícil. desafio. É muito É um desafiador. desafio. É muito desafiador, sabe? E o que a gente fez? A gente, como eu disse, tem que sair do quadro giz. A gente aprendeu de uma forma e esse aluno está vindo de outra forma, né? De uma forma instantânea. Que eles chamam assim, muito líquidos, né? Agora a palavra da moda é líquido. E aí... De Bauman. E aí, o que a gente tem que fazer? Botamos o professor para estudar. Né? Onde é que na escola vai se atingir muito? A questão do chat GPT. Né? Então, tivemos formações... Isso. Tivemos formações sobre o chat GPT, 2 formações. Temos que usar em sala de aula. Agora, a gente tem que estimular o bom uso, gente. É o bom uso. E pode dar um bom uso. Porque a escola não vai ter como. Uso a gente fala muito isso na ético, escola de Leeds. Né? A escola não vai ter como Agora, fugir disso. Na educação básica, o celular é proibido em sala de aula, né? Não pode, é lei. Mas quando a gente tem um trabalho, alguma coisa assim, a gente usa a inteligência, o chat GPT na escola também. Sim. Mas a gente faz os combinados com eles, porque a gente tem que estimular o uso ético. Claro. O uso ético para o uso professor ético, também, bacana. porque às vezes o professor Uso ele não ético. usa de forma... Exatamente, é o uso ético. O professor ele não usa de forma ética, às vezes, né? A gente tem que ensinar que ele precisa... Já teve casos de juízes pegar uma petição, botar... Você soube, né? Ele fez a decisão no chat GPT. No chat GPT. E foi tudo tava errado. Foi gente. tudo errado. Pois é. Então, o que a gente Meu diz? Você Deus, olha. tá vendo A gente aí? teve uma formação lá muito interessante. Você conhece ela, não esqueci o nome dela. Aí, ela foi da concorrente. Sim. Aí, ela ensinou, fez uma oficina de como fazer os planos de aula. Muito Gente, bom. é uma maravilha. Então, ela botava lá o prompt com tudo que ela queria. Né? Isso. Mandar os Inclusive, comandos. até uma aula com o perfil do aluno com inclusão. Dizia Isso. até o que ia trabalhar. Né? E saía tudinho. Mas ela sempre dizia, vamos botar uma fonte aqui para a gente pesquisar, ver se está tudo ok. Então, ter esse Esse cuidado. é o uso ético. É o uso Isso. ético. Você falou tudo agora. Então, a gente mostra para o professor, a gente mostra para o aluno, né? E assim vai construindo, porque, gente, a educação dá trabalho. O povo também não quer ter trabalho, não, né? A inteligência artificial, Candice, ela só veio para agregar. Veio Eu pra estive no agregar. consultório de doutora Socorro Moraes, que eu quero até agradecer o carinho que ela teve comigo me atendendo. Também E coloquei- vamos trazê-la aqui. Vamos trazê-la. Eu coloquei as mãos no aparelho. Ele escaneou todo o meu corpo, tá? Eita, E essa aí eu ainda não vi, não. Vou lá, tem tem que ver. ir lá. Aí ele escaneou todo o meu corpo e foi saindo relatório. Eu disse, meu Deus, vou Meu morrer. Porque foi saindo relatório e ela foi vendo as lacunas que eu precisava melhorar. Gente, quando a gente fez uma live com a Escola de Leeds, ela até falou sobre isso. A gente estava com a doutora Graça, da Flórida, que é neurologista, e à tarde a gente estava com o doutor, professor Paulo Vadas, que a gente chama de Paul Vadas, e a gente estava conversando sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial é como a reitora disse, ela tem que ter um uso ético, ninguém vai poder fugir disso, mas ela só veio para agregar. É o E nosso assim, estagiário. E assim, É o nosso estagiário. estagiário. as atividades burocráticas. E é Deixa só pra você ele. depois Mas dar você o seu- analisa. Depois Sim, agora você tem que analisa. analisar. O acompanhamento, lembra a história da gestão compartilhada? Tem que isso. acompanhar. E assim, não olha só, pode. tu já pensou? Eu fui para um consultório de uma médica, ginecologista, nutróloga. Eu coloquei as mãos. Gente, foi só isso. Ela disse que esse aparelho foi desenvolvido pela China, Israel e um outro país que eu não me lembro. Gente do céu, eu fiquei muito bacana como a inteligência artificial pode agregar à saúde, a outros segmentos e à Otimizar. universidade. Aí o professor, o médico, ele vai se preocupar com as atividades mais estratégicas, mais cognitivas, que exijam o raciocínio dele. Isso. Entendeu? O intelecto dele. E deixar essas atividades mais burocráticas para o chat. E ele pode trata também... com- eu faço assim, como professora. Na pós, eu já vi um trabalho que eu percebi, porque a teoria do ChatGPT ela é muito perfeita.
Não é? Mas O ela texto, ela o deixa texto alguns perfeito. sinais. Ela Aí, deixa é sinais. justamente isso. Deixa. É a perfeição, porque o ser humano, ele erra. Não é? Ele erra. Então, quando o aluno tem nenhum erro de português, nada, enfim, a gente percebe que houve alguma coisa ali artificial. Que é o que é artificial? É o que não tem, o erro é o que não tem, Aí não é? dizem assim, o papel do professor vai se acabar? Vai não, gente. Nada. Como eu já escutei do advogado, né? Não vai, porque essa relação, né, ele vai se preocupar, essa relação com o professor-aluno, os valores, essa questão do uso ético, tem que ter o professor, né? Tem Pra que ter o poder- olhar humano em nessa, cima da inteligência artificial. Exatamente. E esse não tema vai. é E muito bacana. E eles chamam metacognição, né? Essa metacognição é o professor, que tem a ver com as soft skills, né? E tem a ver com as múltiplas inteligências. Também. Você gosta que cite autores aí de Gardner. Sim. Quando Gardner fala em Harvard sobre as múltiplas inteligências, ele está querendo dizer que essa também seria uma múltipla inteligência. De você se relacionar com a inteligência lógico-matemática, com a inteligência linguística, de você se relacionar com o que a gente vai vendo de inovador no mundo. E Isso agora, é... nunca que se pensou, né? Que ia se falar tanto inteligência emocional, né? Sim, gente, de muito verdade. Numa era importante. totalmente de inteligência artificial, A gente fala mas a tanto gente de tem que se inteligência preocupar com essa questão emocional, que emocional. lembra aí os textos de Goleman. Exato. Ele que começou Sim. com essa história também em Harvard. Daniel Goleman. Que Amei, ele fala... li todos. Li amo. todos, eu leio todos dele. Porque, gente, é muito fácil você dizer, eu tenho inteligência artificial. eu me lembrei. Emocional, mas foi ali na pandemia, por exemplo, que eu vi você tendo. Exatamente. Se não fosse a minha, vamos dizer, primeiro, coragem, resiliência, sabe? Porque medo, eu estava me tremendo, todinha de medo. Mas eu tinha que virar aquela página, me reinventar. Inteligência emocional. Porque Inteligência é emocional. como você vai liderar o cenário todo adverso, você tendo que se manter firme ali e pensar de forma estratégica, você tem que ter inteligência emocional. Tem que acreditar na sua voz. Porque senão você... E foi isso que salvou a Unifacex. Foi sim. Eu Eu digo vou com dizer, muita segurança. não estou rasgando seda, Também foi o que salvou. E também, assim, não estou me vangloriando. Não. Porque foi muita luta. E não foi um trabalho só meu, foi um trabalho em equipe. Porque se não fosse as pessoas ali comigo comprando a ideia... Comprando a ideia. Aí, já que a gente está falando de inteligência emocional, né, um dos projetos, assim, bem inovadores que a gente teve nasceu na pandemia, um pouquinho antes. Na verdade, no ano da pandemia, antes de entrar na pandemia, em fevereiro, a gente iniciou um projeto de uma disciplina, Gestão das Emoções. Ai, muito Foi bacana. mesmo? E a gente tem que colocar essa disciplina no MBA. Sim, pois tem sim. Você poderia ministrar. Olha como gente, vamos inaugurar, estrear a reitora, porque inclusive... A professora Lúcia compromete. Não tem jeito. Gente, não tem jeito. Eu Você viu como ela fala bem? Fala super bem. Ela não fala com propriedade. Sim. Ou a gente está aqui. Não é verdade? Fala, com Então, eu penso certeza. que a gente poderia colocar a disciplina Gestão das Emoções e Espiritualidade. Ei! Pra Eita, você ela gostou. ministrar. Eu acho que ela gostou. É a Você cara sabe dela. que tem agora a Já inteligência espiritual? Inclusive, Platão já Nossa. sinalizava Inteligência essa espiritual. inteligência. Vou pesquisar sobre. É muito interessante. Inteligência espiritual. É. Na verdade, Platão falava da Bem intuição, inovador. dessas coisas todas, que só agora no nosso século... Olha que as como pessoas- é antigo, né? Mas é Isso. verdade. E aí, essa questão dessa disciplina nasceu na pandemia, foi o que salvou a gente, viu? Menina. Muito Sim, bacana. é uma disciplina que ela é complementar, mas aí os alunos, foi uma procura grande, foi um sucesso. Até hoje é um sucesso. Amém. E a gente resolveu trabalhar essa Outra questão sacada. do socioemocional. A gente já trabalhava no colégio, que a gente tem a parceria com Augusto Cury, na Escola da Inteligência. E no ensino superior, a gente ampliou e com essa disciplina e trabalhou também tanto os colaboradores. A gente tem um projeto que trabalha os colaboradores, toda a instituição, os professores, enfim, né? Aliado a isso, a gente tem as PICs, que a gente tem um NUPICS, que é o Núcleo de Práticas Integrativas. Eu não sei se você já ouviu falar. Muito bom. Não. Acontece de vez em quando aos sábados. O NUPICS, as práticas integrativas são práticas que preventivas, que colaboram com a saúde mental. Sim.
Aí a gente criou isso no Pix também na pandemia. Né? Quem é a coordenadora é a professora... Quero conhecer. Fantástica, professora de odonto, coordenadora Alice, maravilhosa. Então, hoje, isso tudo é para sair do remédio. Você fazer a prevenção sem precisar tomar remédio. Tem a auriculoterapia, tem os óleos essenciais. Os óleos essenciais que eu represento. Você representa, e eu quero também dar um depoimento dos óleos essenciais que eu prometi à professora Jaqueline que eu daria. Sim. Que é uma psicóloga extraordinária, que eu amo muito, minha contemporânea da UFRN. Os óleos, eu estava muito tensa no dia que eu fui ser atendida na odonto. E aí um aluno falou, professora, um aluno querido, falou, professora, eu vou usar contigo um óleo essencial. Pode? Eu disse, o quê? Lavanda. Nunca esqueci, porque o meu cheiro predileto assim, de perfume é lavanda. E eu falei, esse negócio de óleo não vai dar em nada. Eu sou hiperativo. Imagina se com a lavanda de óleo eles vão conseguir me acalmar. Gente, eu inalei um pouquinho, passei um pouquinho aqui. Ele que passou, com todo o respeito. E, gente, eu fiquei calma. É um milagre. É uma maravilha. Porque todo mundo sabe que eu sou TDAH. E, assim, eu falo com muito orgulho, porque foi a velocidade que eu precisei para chegar onde eu cheguei. E, gente do céu, que bacana foi esse óleo para mim. Pois é, isso é uma PIX, uma prática integrativa. Muito bacana. Que isso é muito bacana. A gente tem que difundir isso aí. Todas essas PICs, são muitas, milhares de PICs. E a gente tem um núcleo lá. Por quê? Porque as pessoas estão doentes emocionalmente. Nada melhor do que uma escola, uma faculdade, para começar a propagar isso aí. Eu represento óleo, né? Não é uma questão de ganhar dinheiro. É uma questão das pessoas saberem, porque eu me preocupo muito com essa coisa da doença, das pessoas estarem tomando remédio. Crianças, as escolas estão cheias, lotadas de transtornos, de hiperatividade, de TEA, enfim, de agora ansiedade, vem tendo mais tudo. diagnósticos. Muitos. Então, a gente lida com isso, não só no colégio, como no ensino superior. Então, é muito importante essas práticas integrativas para sair do remédio. A gente acolheu o nosso aluno novato com essas práticas, todas de relaxamento. Meus alunos eram assim. Estava lá o pessoal. Aí você vê a interação do aluno antigo com o aluno que já estuda com o aluno novato. O aluno que já estuda dando massagem no aluno que já está chegando. Um outro lá fazendo a prática, a prática do óleo essencial. Sim. Da auriculoterapia. É muito bacana. Que legal. E o muito bacana tudo essa coisa da saúde mental, é importantíssimo. E isso aí da pandemia também, não foi? Você sabia que muita gente faz psicologia para se cuidar? É mesmo. Isso que aí a gente tem de alunos com transtornos em psicologia. E devido também a essa geral, né? Essa tecnologia, a rotina, o excesso de estudo, o trabalho com o estudo. Já é comprovado. A ansiedade. O celular, ele traz muito. Se você não tiver uma rotina direitinho, se a criança não tiver uma rotina e tudo, ele pode desenvolver um TDAH. Sim. O excesso de impacto telas. da tecnologia, Entendeu? A gente falou aqui que... não é? Porque o TDAH, ele é genético. A gente vem de uma história... Mas pode, eu escutei isso de uma pediatra, neuropediatra. Foi. Que pode você desenvolver, pode desenvolver. Sim. Mas, na verdade, desculpe, você está certa. Na verdade, ele se confunde com o TDAH. Isso. Porque a falta de acelerada. Rotina que a criança fica sem, de tanto estar na tela, aí fica ali aquela, né? Mas não é. Muitas vezes é um diagnóstico errado. Mente acelerada, mentes inquietas. Entendeu? E pode desenvolver Se confunde. Se confunde. E dão remédio, aí tratam como TDAH e às vezes não é. Não é. E Você falou agora uma coisa importante, viu? Ela falou uma coisa como educadora dos diagnósticos precoces. Total. Sem acompanhamento de um neuro ou de uma psicóloga ou terapeuta até, cognitiva. Assim, dando uns diagnósticos também, às vezes a gente via um diagnóstico de autismo, de TDAH, um ano, 6 meses a 1 ano para ser dado. Hoje em dia está sendo muito rápido. Sim. Tem também a indústria do remédio. Gente, tem a indústria do remédio, tem a indústria do laudo, tem tanta coisa, né? Tem. Que a gente tem que e o bacana alertar. É que você, como educadora, vê isso de uma forma difundir.
humanizada também, esse feeling, essa experiência, né? De olhar no modo geral ali, no modo amplo. E é muito legal quando eu junto colégio e faculdade, porque um é laboratório do outro, né? Então, eu estar nessas duas funções de diretora e de reitora se complementam. É muito bacana. Porque, inclusive, muitos alunos... Eu tenho uma aluna da UEMB em Gestão da Liderança Feminina. Que é mãe, você tem várias. Que é mãe e tem alunas que fizeram a graduação ali, e tem uma que ela fez a Facex Escola, a graduação, e chegou no MBA. Eu não estou lembrando agora o nome dela, mas ela depois vai comentar aqui nos comentários, né? Que você vai postar lá, inclusive no nosso Instagram, @Mulheres de Sucesso RN. E eu quero que ela diga, desse depoimento, eu estou nessa família. Ela falou até assim, eu achei engraçado. Eu escutei. Eu estou nessa família Unifacex, desde professora, desde o ensino fundamental, médio, entrou para a graduação e fazendo o MBA. Quer dizer, ela esteve a casa, literalmente. Ela esteve uma vida. Agora, só faz isso quem confia. É verdade. Sim. E eu sou muito grata a tudo isso. Isso é prova social. Isso é prova social. E a gente falou aqui do impacto, né, da tecnologia na educação, o impacto positivo, mas também o negativo, que é justamente isso que dessas consequências que você falou, as pessoas ansiando, tendo esse anseio aí por saúde mental, por procurar práticas ali práticas integrativas para relaxar, porque a vida do estudante, ela também tem os seus desafios, e ela também é cansativa, ela é muito cansativa. Eu adquiri a ansiedade depois estudando para a UAB. Porque toda essa cobrança, né? Um mundo de cobranças. Hoje a gente vive num mundo de cobrança. É uma cobrança exterior, é uma cobrança dos pais, da família, é uma cobrança do mercado. E o advogado que não passa na OAB, e o bacharel em direito que não passa na OAB. Exatamente. Porque a gente ainda tem uma prova, e se você não passar nessa prova, aí a sociedade vai lhe julgar, a sua família vai lhe julgar. E você também se julga. Eu me cobrava muito, e eu adquiri a ansiedade, a insônia. Ainda hoje eu tenho problemas de insônia devido à época que eu estudava para a UAB. Teve um momento lá dos meus estudos, estudando para a UAB, que a minha rotina era, eu estudava à noite, eu ia para a faculdade à noite, de manhã e de tarde era para estudar para a UAB. E eu ficava impressionada, eu ia dormir, eu já tinha feito o meu cronograma, cronograma de estudos do dia, mas eu ia dormir e ficava impressionada. Se cair questão tal, eu não vou saber responder. Eu saía da cama e ia estudar e revisar o conteúdo. Se tivesse a Facex naquela época, né? Você estudasse lá, com certeza. Você tem uma pergunta aqui que eu acho que você não pode deixar. Eu penso, que a gente não acha, a gente pensa. Você não pode deixar de fazer para a reitora. Que eu entendo a Unifacex e a Facex Escola como o maior Faça a núcleo pergunta. Do RN. As iniciativas de inclusão. Porque você é muito ligada nessa questão, você é muito empática, eu percebo. Você faz muitos cursos ligados na questão da inclusão, você vê o diferente de uma forma muito acolhedora. Eu percebo isso, assim. Eu tenho visto isso, que o diferente tem espaço tanto na escola quanto na Unifacex. Você sabia que a Facex foi a primeira escola inclusiva? Verdade. Foi muito a primeira, bacana. a gente recebeu o primeiro aluno, né, não esqueci o nome dele, mas ele era um cadeirante. Ele tinha um problema cognitivo que atingiu todo o corpo dele. Ele era, né? Tipo um PC, né? Isso. Ou não? E aí nós recebemos ele, não sabíamos de nada. Aí fomos aprender com esse aluno. E aí, a partir daí, a gente teve... Só que aconteceu o seguinte, a demanda foi muito grande, porque as escolas não aceitavam, né? Aí vinha tudo para a Facex. E a gente também tem que ter esse cuidado, porque as outras escolas também têm que ser inclusivas. Exato. Sim. E a gente começou a fazer um edital, com período de matrícula, tudo direitinho. E até hoje a gente recebe. A gente tem aluno de inclusão da educação infantil ao ensino superior. Temos um aluno de direito muito muito interessante. Poxa, que interessante. De direito. Ele fez depois eu vou lhe mostrar. Ele fez um vídeo, a coisa mais linda, falando da experiência dele estagiando. Porque, gente, é um diamante a ser lapidado.
Geralmente, esses alunos que a gente precisa fazer uma inclusão de fato, porque é muito fácil. E viu, ensina Andressa, muito ao dizer que faz professor. A gente inclusão. aprende muito. A gente É, aprende muito. Dá exatamente. trabalho, mas a gente aprende muito. Mas, assim, é muito fácil dizer, nós somos uma escola inclusiva, mas ser inclusivo de fato é você dar o lugar protagonizado àquele aluno. É. Quando o aluno consegue ser protagonista de um espaço, mesmo ele sendo diferente, nessa situação de precisar de inclusão, não é? Ele se transforma. E a família junto. Porque é muito difícil para a família também. Mas um detalhe, né? A família, ela tem que ser parceiro. Porque exatamente. quando a gente pega exatamente. uma família que foge, que não traz laudo, né? Que o aluno não aceita uma intervenção, uma orientação para ir para um profissional, é muito complicado. Acontece muito das mães não Muito verem, complicado. não Porque eles querem acharem, fugir. né? Eu sei que é difícil, não é fácil você, exato. né, você ter um filho, você fazer todo um planejamento para aquele filho e aquele filho for atípico, né, ser atípico, como eles dizem. E quem disse, e a instituição, ela trabalha também essa parte de educação, de orientação com os pais também? A gente faz reuniões com os pais, chama sempre na entrega de resultado, que é assim, também é uma dificuldade trazer o pai para a escola, viu, gente? Aí, o que acontece? A gente pega a entrega de resultado, que é um momento onde os pais querem receber a nota. Sim. Aí sempre tem uma palestra. Muito bom. Né? Uma palestra de acordo com o que a gente está vivendo no momento. A gente já fez muitas palestras sobre inclusão, já fez. Atualmente, a gente fez no primeiro trimestre, a gente fez uma sobre a questão da tecnologia, o bom uso, né? E vamos dizer, era mais voltada para o direito, que era a questão das... Ai, meu Deus, esqueci. Bullying, cyberbullying. Era os perigos do pai não acompanhar. Isso. Sim. Né? Era mais ou menos isso. Fiz Na até um visão vídeo jurídica. sobre isso. Então, orientando o pai, que ele tinha que acompanhar o filho nas redes sociais. Né? Então, Isso aí que você está falando professor, aí a gente aí olha que não é legal. Aí eu pego um professor do curso de Direito da gente. Sim. Aí vem dar uma palestra para os pais do colégio. Outra coisa Olha interessante que maravilha. você falou Qual aí... escola que tem isso? Nenhuma. Não. A gente tem colégio de faculdade. Vocês têm a já tá ferramenta tudo em teórica Tudo. e E já prática. coloca em prática. E Já prática. divulga o curso. A escola vira um colégio de aplicação. Total, nós somos um laboratório, eu sempre digo. Exatamente. Então, a gente sempre proporciona para os pais esses momentos. A gente diz que é sexo família, a gente traz a família. E Candice, isso que você falou, eu lembrei de uma situação que eu via nos meus processos, porque eu trabalhei com violência doméstica, processos de divórcios litigiosos, e por muitas vezes a gente tinha que acompanhar e ir atrás para conversar com os diretores das escolas, com os pedagogos, os professores, porque em determinadas situações ali, conflitos familiares, colocavam ali um divórcio entre os genitores e acabavam colocando a escola... Acontece muito. Acontece demais, né? Coloca a escola naquela guerra. Eu digo muito, olha, nós somos neutros. Vocês resolvam. Se vier um documento aqui pedindo para eu impedir de o pai, por exemplo, ou a mãe pegar o filho, aí tudo bem. Mas eu não posso. Eu tenho que ser neutro. Ele tem pai e mãe. Mas eu acredito que alguns já devem ter lhe procurado para ter manifestação em processo. Que a gente tome as dores, a questão da alienação parental, não é, acontece Andressa? E pessoas informadas, pessoas inteligentes. Eu via absurdos. Absurdos ali de uma guerrinha mesmo. Quer saber? Tudo desemboca na escola. Tudo. A escola precisa ser. E só sobra para os pedagogos. Para os educadores como um todo. Pedagogos, educadores, diretores das escolas. Ainda porque assim. Era uma situação, um conflito familiar, um processo judicial de bens, e envolvendo ali alienação parental, guarda e pedindo um professor para colocar um laudo, fazer uma manifestação no processo. Era o pai querendo invadir a escola para ver a filha, porque a mãe, porque tinha uma medida protetiva contra a mãe, e a mãe tinha estendido aquela medida protetiva para os filhos também. Por aí.
como é que fica a escola nesse cenário? Eu sou muito direta. A gente não pode intervir, tomar partido. A criança, a gente tem que preservar pelo bem da criança. Ela tem pai e mãe, gente. Exatamente. Sabe? E a gente, enquanto educador... Então, a gente tem que ensinar os pais. Sabedoria e ensinar, mostrar. E também identificar. Isso também me lembrou, também nos meus processos de família, crianças que estão tendo esse olhar, né? O profissional. Crianças que estão passando por violência doméstica em casa. Acontece. Porque eles tendem a sinalizar, Chega muito isso. Sinalizar alguns Aí, problemas. Assim, a escola ela tem que tomar uma decisão, né? Tomar em que sentido? Posicionamento. Ela tem que denunciar. Eu via isso também nos meus processos. A gente tem que denunciar o Conselho Tutelar. Exatamente. A gente não pode, porque se a gente ficar calada, a gente está sendo conivente. Porque a criança, ela sinaliza, né? Se está passando algum problema dentro de casa, ela sinaliza. Você poderia ir... A gente até chama a família, explica, mas se continua, aí tem que ter uma denúncia. Você poderia, como profissional, como reitora, identificar, assim... orientar as pessoas que estão nos assistindo, quais são os sinais que a criança começa a apresentar dentro de sala de aula? Começa logo assim, a não querer, vamos dizer assim, participar. Às vezes fica irritada, né? Às vezes você encontra... A criança começa até a vir com as roupas mais compridas. Olha só. Né? Tem Nunca pai que nem percebe. De automutilação. Né? Automutilação também, porque é um processo assim. Às vezes ou ele apanha... ou ele se automutila diante da situação. Como é desafiador ser Muito educadora. Desafiador. E aí você senta com os professores, pedagogos, para orientar e vocês ali discutir como resolver aquela situação. Mas a gente não pode... a gente tem que dizer ao pai o que está acontecendo. Ficar inerte diante daquele problema. Pode. A gente diz, comunica, orienta. E tem o espaço psicopedagógico na escola. Tem o espaço psicopedagógico. A faculdade é a escola ali, ó. A faculdade é a escola. Que, inclusive, a faculdade, ela dá um apoio... Olha, gente, é um diferencial uma escola que tem uma faculdade, um centro universitário. Lembrei até de professora Kelly agora, que ela sempre me diz, é um centro universitário. É um centro universitário. Então, o centro universitário é ter a escola ter esse apoio. Porque ali dentro da universidade, do centro universitário, tem a pesquisa, tem o ensino que respalda essa escola. Então, essa escola é diferente por causa disso. Exatamente. Né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta para ela fora do contexto acadêmico. Faça. Pode? Faça. Na sua infância, sim. Você fala tão bem do seu pai, o olho dela brilha quando fala do pai, da mãe. E eu lembro que o professor José Maria, ele disse que você parecia muito com a sua mãe. Eu vi uma foto lá na mantenedora, realmente parece, viu? Da sua infância, assim, o que você lembra? É aquela memória afetiva, que a gente tem essa memória afetiva, né? Que ninguém tira da gente. Aquela, que lembra? Qual a memória afetiva que mais marcou até hoje? É isso que eu queria que você dissesse. Olha, eu era uma criança muito gordinha, né? Sério? Dos 6 aos 10 anos. Eu nasci de 7 meses, muito magrinha, me deram muita comida, engordei demais. Minha avó resolveu me cevar, me engordar. No período que eu fui ficar na fazenda. Demais. E aí eu engordei muito dos 6 aos 10. Aí é interessante. E eu tinha estima baixa nessa época, porque tinha o bullying, né? Mas ninguém dizia que era bullying. Me chamavam de bujão de gás, meu apelido, baleia assassina. Então eu não queria ir para a aula. Aí pai chegava na escola. Agora essa mulher, essa tigresa, não é? Olha como é importante. Ele chegava, das poucas vezes que ele ia me pegar na escola, que quem pegava mais era a mãinha. Aí ele chegava lá e dizia, eu vim pegar minha filha, eu estudava no Auxiliador, uma escola de freira. Eu vim pegar minha filha. Como é o nome da sua filha? Candice. Qual é a sala dela? Eu não sei de nada, eu só sei que é a menina mais linda desse colégio. Aí lá vinha Candice, bem gordinha. Gente! Ela não é linda. Esqueceu. Aí ele fazia, ela não é linda. Aí a freira, engraçadinha. Menina, olha o cara pra morrer de vergonha. E agora essa isso tigresa, foi muito importante, essa mulher linda. Isso foi importante para a estima. Enquanto todos diziam, gordinha, não, minha filha, você é linda.
você é assim. Isso tal, lhe tal. marcou. A participação da família. A família. É. E minha mãe também não era diferente, a mesma coisa. Mas ele me matava de vergonha, né? Porque ele fazia essas presepadas. Até hoje, não é? Até hoje. Até hoje, ele te olha com admiração e você a ele. É muito bonito a relação de vocês dois. O cuidado que você tem com ele. Enfim, eu acho muito bacana. Isso vai ficar por uma vida. A nossa conversa tá boa, viu? Não é? Nossa conversa tá legal. Educação é mágica. A gente educação fugiu até é... do roteiro, viu? Em Foi. determinados momentos a gente fugiu aqui do porque roteiro. é muito bacana quando a gente recorda alguma coisa da nossa infância, porque a gente traz uma emoção para quem está nos assistindo. Não é verdade? Algo que muita gente, inclusive, tem coração, uma né? emoção É dentro coração. dela em relação à questão da infância. Eu também tenho. Eu lembro muito que você sabe, Andressa, que eu comecei vendendo manga. E eu era de uma rua onde todas as casas tinham mangueira. Eu queria comprar a roupa da marca, da época, e eu disse para o meu pai, pai, eu preciso de dinheiro, ele então vai vender manga. Eu disse, todo mundo dessa rua tem mangueira. Ele disse, então crie diferenciais. Ali nasceu a professora Lúcia do marketing. Crie diferenciais. Você pode fazer polpa, você pode fazer sacolé, que no Rio de Janeiro é sacolé. Você pode criar diferenciais e você vai conseguir vender a mesma manga. Então, isso me lembra muito a minha infância. Eu já era a camelô da rua, não é? Então, eu já era a vendedora. E isso, para a minha vida adulta, foi um diferencial muito grande. Teve. O adulto, ele traz... É por isso que eu faço perguntas sobre a infância, porque de 0 a 6 anos e de 6 a 12, você faz toda a sua... Você tem toda a sua base. a formação Minha da base emocional personalidade. era o quê? Aprendi a sobreviver, aprendi a vender. E não existe nada que eu não consiga trabalhar nesse sentido. Não é um desafio sempre para mim. É um desafio sempre para mim. E isso foi o que eu conquistei na infância. Essa história de conseguir, entre aspas, vender, foi algo que eu me autodesafiei e criou uma resiliência bacana para mim, como profissional, como tudo. Então, a infância é sempre algo que a gente tem que lembrar para ver de onde a gente veio. Isso. A origem. História. E o adulto que somos hoje, quando a Isso. gente faz essa imersão na nossa história, a gente vê. E não perder essa criança. Que muitas vezes a gente Isso. perde. E me Exato. lembrei, A eu lembrei também da minha infância. Meu pai, representante comercial, e eu sempre vi assim ele o melhor vendedor. E por isso que eu me tornei uma advogada e também essa habilidade na comunicação e no comercial. Trouxe o empreendedorismo para minha advocacia. Exatamente. Legados que ele Porque eu deixa. sempre via o meu pai ali negociando, Isso. vendendo, minha mãe também. E isso também repercutiu, meus irmãos, minha irmã também empreendedora, lá na minha casa, todos empreendedores. Agora, imagine quantos legados, né, a gente recebe. É. Que tudo isso é legado do pai e da mãe. Exatamente. Né? E isso Muito nos bacana. deixa de pé. É. É isso que como a a reitora base. disse. Esse livro tem que ficar aqui, que fala de forte. Ah, olha, gente, o que eu ganhei. Ela falou de forte. Forte. Então, E nós somos fortes. nós somos fortes porque Somos fortes. nós temos uma história de vida que nos deu respaldo. E, assim, também somos fortes porque somos empoderadas através do conhecimento. Isso mesmo. Sim. E nossa conversa tá muito boa, mas vamos falar agora do MBA, do nosso MBA. Estava esperando. Minha aluna querida, que eu tenho orgulho de dizer que você é minha aluna, porque a gente costuma dizer o seguinte, uma coisa que também foi meu pai que me ensinou, minha mãe também, mas ele falava muito forte, ele tinha 4 filhas, mas ele disse, Lúcia, você brilha com a inteligência. Você não vai brilhar com nada que não seja a inteligência. Não é com a soberba que eu vou brilhar. Não é. Então, assim, o que eu percebo em um aluno que decide fazer uma pós-graduação é ele dando continuidade. E, na verdade, Andressa, essa história desse MBA em Gestão da Liderança Feminina foi a reitora quem idealizou. Vamos já Foi extrair dela essas ela informações. Por isso que ela tem que dar aula nesse MBA. Tu não acha que ela tem que dar aula? Tem. Os alunos, inclusive, pensar. eu chamei até ela para Vou sábado pensar. ver as apresentações dos artigos científicos de vocês. Porque tem tudo E a ver. nós lemos 8 artigos, não foi?
8 artigos que eu coloquei no grupo. Cada uma vai apresentar um artigo científico. E a gente criou uma banca. Chamei 2 outros professores para criar uma banca de apresentação desses artigos. No futuro vão ser os de vocês. Mas agora a gente usou de alguns autores. E por que a gente está fazendo isso? Eu até coloquei no grupo. MBA não é fácil. Não é porque está dentro de um centro universitário privado que vai ser fácil. Você sai do MBA, no exterior, tem um amigo que fala sobre isso, o professor Paul Vadas, ele diz, Mestres Bruxos Administrations. Isso. Não sei se eu pronunciei o inglês direito, mas é mestre em administração de empresas, Business fora do Brasil. No Brasil é uma especialização lato sensu, mas tem o status de um mestrado. Então, não pode ser assim, de qualquer jeito. Falei essa semana no grupo delas. Não pode ser de qualquer jeito. É uma formação continuada de fato. E a gente tem que ler, a gente tem que reservar espaço para leitura, espaço para a apresentação dos artigos que nós lemos. Não é fazer de conta que faz MBA, não é verdade? Eu acho que a gente tem que entender que essa formação vai agregar valor às nossas vidas, porque a gente abraçou de fato. Sim. É? E o que motivou, reitora? A criação do MBA em gestão da liderança feminina. Bem, quando Lúcia, né, através de Lúcia, ela me apresentou a Rede Mulheres de Sucesso, né, queria um local e perguntou se poderia ser na Unifacex. Eu perguntei qual é o propósito desse projeto. Foi a primeira coisa. Porque a gente só lembra dos valores, tem que estar alinhados. Sim. E aí eu senti que existia um propósito que parecia que se identificava com o propósito da instituição. Então, tudo bem, vamos. E aí começou, né? A gente começou a ir para as reuniões e vendo alguns cursos e tal. Foi. Eu disse, Lúcia, por que a gente não abre um MBA de liderança feminina? Um grupo de mulheres. Essas mulheres todas com as mesmas dores. Foi muito oportuno. Né? Então, olha só como vai ser. Eu acho que não existe um MBA. Não, e escuta, eu vi um dia desse, em EAD agora, porque a gente divulgou tanto que eu acho que as outras... Uma faculdade fora daqui de Natal fez algo assim. Eu conheci de empreendedorismo feminino, mas liderança... Liderança não, realmente não tem. De liderança não, eu vi alguma coisa assim. E assim, é a primeira rede de mulheres que tem o MBA. É a única do RN que tem o MBA. Eu estou com o pessoal Brasil por Elas de São Paulo. Não tem MBA, não tem um núcleo de pesquisa, que é o que a gente está criando lá. E, assim, isso é motivo de muito orgulho para a gente, porque fomos pioneiros. A Unifacex foi pioneira. Por isso que foi tão difícil criar a primeira turma. Porque tem pessoas que acham que é só você colocar em cima de um palco que você é empoderado. Não. Empoderar uma mulher é dar a ela o conhecimento. Então, todas ali que estão passando o sábado inteiro ali dentro... Você viu que o primeiro sábado que eu estava foi o dia inteiro, a gente nem parou para almoçar. Sim. A gente fez um lanche ali mesmo. E assim, né? Esse MBA, eu vejo ele como algo assim muito grandioso, né? Eu vejo ele como... Ele vai proporcionar uma mudança... não só pessoal, como profissional. Porque ali, além dessa visão teórica, a gente vai ter uma visão prática, vai ter vivências, né? Estamos tendo network. A gente tem procurado muito. Esse happy hour de sábado, reitora, tem a ver com a questão do network. Porque eu prometi a elas... Eu não sei se você lembra, na aula inaugural eu prometi, aqui dentro vocês vão ter networking e vocês vão conhecer pessoas, as mais diversas outras empresárias, que vão estar lá no Mangai no dia 13. E vocês vão ter também, porque o networking hoje é uma grande moeda. Sim. A gente, inclusive, abriu esse MBA por causa da rede Mulheres de Sucesso. Porque tem uma rede que respalda o interesse por uma pós-graduação. Então, eu prometi networking e o mais bacana de tudo, que a gente tem conseguido honrar esse compromisso. E aí você junta mulheres, né, nesse MBA, nesse contexto, com as mesmas dores, onde elas vão trocar conhecimentos, trocar vivências, e vai ter lá também sempre mulheres inspiradoras. Exato. Mulheres de sucesso, né, que tem histórias difíceis que conseguiram
ter sucesso, né? Então, isso vai, com certeza, impulsionar um autoconhecimento. Exato. E também uma mudança, né? Uma transformação. E sai daquele modelo de pós-graduação só quadro e giz. Isso. Não, a gente faz todo modelo prático. E já né? pegando o gancho dessa sua fala, quais são os temas que vão ser abordados no MBA para desenvolver aí, Lúcia. as mulheres? Gestão, liderança. Gestão, liderança. Olha só que bacana. A primeira disciplina foi com o Top Gun do Sebrae, Rodrigo Taveira. Marketing digital, né? A primeira disciplina foi como a pesquisa do mercado de trabalho para essas mulheres. Porque é muito fácil dizer, eu sou empoderada, mas como anda o mercado? A gente, dentro do mercado, é que a gente é testada. Sim. Muitas vezes as oportunidades são para homens e a gente só ganha essa questão, não que a gente duele contra os homens, pelo contrário, nosso happy hour a gente abriu até para os homens, a gente só ganha essa questão do lugar no mercado do trabalho quando a gente tem níveis de titularidades, de conhecimento. Então, a gente vai falar sobre liderança, sobre inovação e empreendedorismo, que é a próxima disciplina. A próxima disciplina também é com uma professora que veio do Sebrae. O foco vai ser o empreendedorismo, para que vocês saiam dali fazendo, Perfeito. de fato, algo que possa... Por exemplo, uma aluna ontem disse, professora, ela tem uma empresa em Mossoró. Ontem ela me disse, professora, já com a primeira disciplina, o professor Rodrigo falou muito como eu poderia acelerar as vendas da minha empresa. Então, ela está colocando em prática a teoria dela. Eu também fiz isso. Entendeu? Eu também fiz isso, porque, inclusive... Você está vendo? Conhecimento, teoria e prática caminham juntos, não dá para separar. Exatamente. O professor Rodrigo, na última aula, ele fez uma análise de como pegar aquela teoria que a gente tinha estudado, aqueles estudos, aplicado, de fato, a uma empresa. Tu ganhou até o quiz. Eu ganhei em segundo lugar o quiz de perguntas. Foi. E aí ele fez uma análise sobre uma empresa de energia solar. Olha. E eu já fui trazendo ideias e dicas para o meu esposo implementar na empresa dele. Foi. Excelente, gente. Muito bacana. Muito bom. Muito bom, porque aquele E faz evento que todo ele o foi. sentido, você tira o conhecimento teórico e aplica na prática. Exatamente. A gente Aí tinha... transforma. A gente estudou lá a teoria e depois, ao final, ele aplicou a teoria com uma empresa na Agora prática. a gente tem que incluir a gestão das emoções. Aí eu sei Vamos que o mindset já está, né? Mas agora, a gestão das na emoções... segunda turma, né? Porque eu creio que a gente não vai parar. Mas a As gente mulheres pode estão falar entendendo. de uma forma transversal, sobre soft skills, porque isso com certeza vai ser falado. Inclusive, gente, como é que a gente... Por exemplo, um dos artigos que elas vão estudar sábado, estou deixando aqui o convite para quem quiser conhecer a pós-graduação. Sábado nós vamos estar lá na sala 2109 da Unifacex Capim Macio, fazendo convite, viu, Amada? Pode convidar, pode chamar aí o pessoal. Nós vamos estar, as alunas do MBA em Gestão da Liderança Feminina vão apresentar artigos práticos de como essa teoria pode agregar valor às suas empresas. Então, sábado, na sala 2109 da Unifacex Capim Macio, você é minha convidada, meu convidado, para estar com a gente. E qual nesse momento de borbulhos, né? De emoção, de conhecimento, porque não dá vontade de sair. A gente lembra que a gente saiu de lá no dia que Dani foi, e as outras mulheres foram também, Dani da Polícia Militar, nós temos várias vertentes. A gente vai pra lá, não quer sair não quer ir embora não. A gente saiu 5h30, gente, a gente ficou direto. Um bando de mulheres juntas, com as mesmas dores, As compartilhando das energias e dores, né, trocas, fantástico. É uma ambiência muito boa, muito viu? bom. É uma ambiência boa. muito Uma dando boa. uma inspirando a outra, dando força. É excelente. E só a Unifacex que tem esse curso no RN e no Brasil. Presencial, sim. Tá, de liderança feminina. É assim, só a Unifacex que tem em formato de MBA. E vocês pensam, assim, já falando de futuro, em expandir nacionalmente? É algo a se pensar, né, Lúcia?
Quem Assim, sabe a fazer gente já ele tá EAD, recebendo né? alguns Para expandir tem que ser EAD, remoto. Isso. Exato, A gente pode exato. pensar, sim. A gente pode pensar. E outra coisa bacana, você vai nos ajudar muito nisso. Com certeza, Sim. eu estava pensando nela. Né? Ela vai nos ajudar muito nisso, porque a Andressa é uma menina que eu falo pro meu marido, ou menina esperta. Ou menina esperta. Ela tem um olhar empreendedor. Inclusive, eu quero te ajudar nisso. Você não me pediu, não, mas eu vou falar. Nós estamos precisando de patrocinadores. Sim. Tá? Mulheres de sucesso aí, várias. Nós temos aí a Tolly com a gente. Nós temos várias empresas dentro do nosso contexto. E eu quero deixar o convite. Se você quiser patrocinar a Pode de Mulher para Mulher, pode. Converse com a Andressa. Faça esse investimento para a sua empresa, porque, assim, as conversas que tem tido aqui foram muito bacanas. Tem conteúdo, ela prepara um roteiro. Não é algo, assim, só para aparecer na internet. E vem muita capacitação e conhecimento para ser difundido nas redes sociais também. E sua empresa aparecer, entre aspas, né? Não, aparecer mesmo, não vou nem abrir aspas. Dentro de conteúdo, gente, não tem coisa melhor. Então, fala com ela. Os valores, as cotas não são altas, são cotas que dá no bolso de qualquer empresa. E vocês vão ver a transformação. Você, empresário, que quer fazer um podcast bacana com essa garota. Uma líder do MBA em Gestão da Liderança Feminina. Ai, obrigada. Obrigada, não. Eu tenho certeza que é um grande... Já tem gente aí olhando a gente e pensando em investir. Obrigada por você ser madrinha. Já foi titulada madrinha aqui. Obrigada. Mas o impacto do MBA, continuando a falar sobre isso, vai ser grandioso na sociedade, vai ser grandioso em Natal. Eu acredito que vai ser uma transformação pessoal e profissional. Eu tenho usado, já tenho usado e me posicionado dessa forma na parte de comunicação e a liderança, porque tem tudo a ver. Como a mulher vai se comunicar no ambiente corporativo, se posicionar como líder. Então, eu tenho feito esse gancho, trazendo a comunicação com a liderança. Sim. E o MBA vai me dar aí esse respaldo. Você, por exemplo, você pega um case de uma mulher inspiradora, uma mulher de sucesso que inspira. Isso. Você começa a olhar para ela... Aí você começa a se autoavaliar, né? E isso é um processo de autoconhecimento. Isso é muito bom. Você é uma mulher inspiradora. Você é uma mulher inspiradora. E aí você começa a se ver naquele processo ali, tentar melhorar as suas fragilidades. Se ela pode, por que eu não posso? Eu sou uma mulher forte. Gente... Uma mulher, ela é muito intuitiva, como a gente falou. Uma mulher, ela vem com sexto sentido. Sabe lidar com a dor como ninguém. A liderança feminina faz a diferença. Então, a mulher é forte. Agora, a gente precisa acreditar nisso. Sim. Né? Exatamente. Já foi um dom que Deus nos deu, esse sexto sentido. O homem não tem. Não tem. Eles têm tudo, mas não tem isso. Não tem. Essa E sensibilidade. o medo da dor. Eles morrem de medo da dor. A gente suporta uma dor. Com uma febre, por eles isso estão que eu morrendo. digo, a gente é forte. A gente é muito forte. E a gente agora partiu para cima dos homens. Eita, ainda bem que a gente é maioria agora. Com uma febre, eles querem morrer. Ainda bem que somos maioria. E a gente, naqueles dias, indo trabalhando, trabalhar com cólica, o emocional fica todo fragilizado. Eu já nem me lembro o que é isso. Mas é verdade, eu lembro que eu nunca faltei um trabalho, assim, devido à cólica, mas acontece. E muitas mulheres... naqueles dias, fico doente. Fico doente eu mesmo. Ficava muito, muito mesmo. Mas dá febre e tudo. Pensava positivo, vamos embora, vai passar. E já caminhando para o fim, a conversa tá boa, tá legal. Mas vamos agora para o nosso quadro interativo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, você não vai pensar muito e vai nos responder. São perguntas... O bate-bate ou bate-bola? Desafio da verdade. Desafio da verdade, bacana. Uma palavra que define Candice. Resiliência. É verdade. Um hábito diário indispensável. Atividade física.
Ela gosta de... Eu Amo. acompanho nas redes sociais, viu? Sempre. Uma inspiração na sua vida. Eu já Vitor sei. Frank. Eu- Já ouviu falar em Vitor Frank? Deixa eu dizer quem é Vitor Frank. Eu acho bacana. Eu estudei ele conheci mais profundamente agora nessa minha faculdade, nessa minha pós. Ele passou por 4 campos de concentração. Ele estudou a logoterapia, botou a ciência dele na prática. Ele trabalhava com as pessoas, ele é um neuropsiquiatra e filósofo. Ele trabalhava com as pessoas no sentido de dar... procurando ajudar as pessoas que estavam querendo se suicidar no meio do tumulto, né? do caos. Eles ajudavam as pessoas a terem sentido na vida. Eu me apaixonei. Muito bom. Eu pensei que ela ia falar o pai. Mas o pai ela falou no início. O pai ela já tinha Por falado. isso que eu pensei Ela em tinha Vitor falado na Frank. primeira... Falou no início. Ela na Vitor primeira disse que até o olhar pergunta, determinado, ela ela até tem do se pai. arrepiou quando falou do pai. emocionou, inclusive. Me Foi. emociono. Um livro que todos deveriam ler. Da Dele Carnes, de como fazer amigos e influenciar pessoas. E Eita, eu amo maravilhoso. esse livro. Quem trabalha com liderança, quem quer ser líder. Comunicação. Comunicação, tudo a ver. É a Bíblia. Eu Como digo que é a fazer Bíblia da... amigos. Sim, influência. Influenciar Ixi, é velho, viu? É um mas clássico. ele É um clássico. É a É, Bíblia é. da comunicação, eu digo. Toda escola fala sobre esse livro e, assim, quem leu sai diferente. É, verdade. Muito bom. Uma frase que guia a vida da Candice. Quando se tem o para quê, suporta qualquer como. De Vitor Frank. Gostei. Já pensou, gente? Aí, Gostei. essa frase tem que ser aqui do... É a minha de mulher frase. para mulher pode. É no meu quadro da minha sala. Como é? Repete Quando aí. se tem um para quê, suporta qualquer como. Quando você tem um propósito. Isso. Quando Você se vai tem um embora. para quê, suporta qualquer como. É, de Vitor Frank. Bio do Instagram. Gente, como tá intelectual esse Bio do podcast. Instagram, essa frase. Não tá intelectualíssimo esse Tá, Instagram. o nível tá altíssimo. Aliás, esse Instagram já é, né? Porque tem o Instagram também. Mas esse podcast. Tá muito, muito E interativo. qual conselho, Candice? Estamos chegando ao fim. Falem. Chegando ao fim, Candice, qual conselho você deixa para quem está nos assistindo, para a mulher que está nos assistindo? Qual conselho você deixa hoje? Eu digo que, mulheres, acreditem em você. Acreditem no seu potencial. Como eu disse, nós somos intuitivas. Nós somos... nós lidamos com a dor melhor do que ninguém. É verdade. Nós somos fortes. Então, não deixe ninguém atrapalhar os sonhos de vocês. Muito bom. Sonho é para se colocar em prática, é para se vivenciar. Muitas vezes a gente tem até que recuar, né? Isso é sabedoria. É, recuar. Recuar, aprendi com minha mãe. Recua. Mas com um Muitas jeitinho vezes. que é só nosso, a gente vai devagar e sempre e a gente consegue. Eu digo isso pela minha prática, pela minha vivência. Muito bom. É isso. Agora Não desistir emocionou, dos sonhos. Perfeito. É. né? Perfeito. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje com você falando da Unifacex. Ela teria sido vendida. E eu chego a me arrepio, não estaria tão perto do grande sonho da gente hoje, que é a medicina. Olha, isso aí Olha. é em primeira mão, viu? É. Você já falou isso em Em algum podcast? primeira mão, aqui no podcast, anunciamos. Olha aí, Estamos gente. bem pertinho, se Deus quiser. E ele quer. Ele quer ele mais quer. uma universidade, um centro universitário com esse curso, porque o mundo precisa de médicos. Sim, e médicos humanos. E médicos humanos. Humanos, éticos. Isso a gente vai formar. Trazer esses valores que a gente conversou aqui. Tudo isso. A gente mundo coloca precisa. em prática com os nossos alunos, O porque é a nossa RN filosofia de O vida. RN precisa de mais uma faculdade, um centro universitário que tenha medicina. E eu acho, assim, eu penso que a Unifacex merece esse sonho realizado, porque
ela fez jus a uma trajetória de 53 anos. 53 anos. Ela fez jus. E tudo com que é muita justiça. luta. Jus vem de justiça. Ela fez jus. E você viu, você está tendo aula lá, tá vendo? A estrutura física é muito bacana. As salas de aula são muito confortáveis. A sala de aula interativa do curso de medicina eu fui conhecer. Maravilhosa. A estrutura é muito boa. A estrutura é muito boa. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer esse gol. Tá muito Imagina perto. a medicina humana com as PICs, né? Sim. O médico olhando o outro. Isso, como com deve o olho ser. humanizado. Com esse Trabalhando olhar a prevenção, não só a doença. A né? gente já pode sonhar com isso para 2025? Se Deus quiser, né? Depende do MEC aí. Mas Já está também nas mãos certas. Já. Tudo que eles pediram a gente fez. E com muita competência. Muito bem, Exatamente. pois é só sucesso. E amor, né? Competência e amor. Desejo sucesso, já quero agradecer a você por... É tão corrido o seu tempo, mas ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui, nos prestigiando e aqui difundindo e compartilhando o seu conhecimento para quem está nos assistindo. E é um prazer tê-la aqui, ter aqui na nossa casa, no nosso podcast. O prazer foi meu. Foi muito divertido esse momento. Reviver o tererê. Eu revivi muita coisa, até vendo o roteiro dessa entrevista, como eu disse a você, as histórias. Me emocionei, né, quando falei da pandemia, dos desafios. Porque a gente sabe o quanto é desafiador o nosso dia a dia, ser mulher. Né? A gente precisa ser forte. Ganhei ainda um livro, gente. Olha aqui. Tudo está conectado. Um devocional. Todo dia eu vou ler. Muito bom. E ter você como aluna, né? É um prazer. Muito Com certeza bom. vai contribuir muito com Já o nosso obrigada. MBA. Já fala do nosso nível, já né? está contribuindo, Obrigada né? também Porque por a gente sua está participação, aqui. Sim, por- professora Lúcia. Por sempre me ajudar com a palavra ali, a gente está desanimando, ela vem Porque não foi fácil e, trazer a reitora, não. e puxa A reitora é ocupada. e dá uma mensagem de ânimo e acalenta o nosso coração. Até compartilhei com ela ontem que Deus tem me apresentado aqui em Natal pessoas que aliviam a saudade da minha casa, que aliviam a saudade foi dos meus bom. parentes, da minha família. Que bom. E que legal, Deus tem me apresentado muitas pessoas legais e boas aqui em Natal. E eu quero fazer minhas considerações finais, pode? Pode. Todo professor tem suas considerações finais. Eu quero agradecer de público à professora Candice por ter acolhido o Instituto Mulheres de Sucesso. Nós nunca pensamos em uma casa, a gente queria um centro universitário, a gente queria estar num lugar onde a gente pudesse aprender, estar aprendendo. A situação de vivenciar a aprendizagem era o nosso propósito e é até hoje. A nossa missão é o empoderamento feminino através do conhecimento. Então, eu quero agradecer à professora Candice, a toda a família da Unifacex, a todos os professores, ao pró-reitor, o professor Celi, a todos que compõem a equipe da Unifacex. Eu quero agradecer. E orgulhosa de ter essa aluna bacana do meu lado. Uma aluna diferenciada. Uma viu? aluna diferenciada. A sua turma é muito diferente, já percebeu? Sim. A gente teve há pouco tempo, né, lá a gente tem a Mesa Prime das Mulheres de Sucesso, que é um projeto nosso, novo, e nós tivemos ali até uma médica que elogiou uma das nossas alunas, que foi a Claudete, por ela saber tão bem sobre parto natural, enfim. O nível dos nossos alunos está muito bom. Venha para essa turma, gente. Essa turma está extraordinária. Dia 13 a gente vai estar lá e eu acho que você pode ir conhecer esse MBA em Gestão da Liderança Feminina. Eu acho que você deve ter percebido aí do outro lado a emoção que a gente tem nos olhos. E, assim, são alunos como esse. Começa daqui, E você encontra isso que você falou, você encontra as oportunidades estando nos ambientes certos. Sim. Você tem que se mover, sair, se mover, se movimentar para você encontrar oportunidades. Hoje eu estava falando isso para uma amiga minha. Ela deixou uma instituição, aí sempre ela fala, Lúcia, sabe de alguma coisa? Sabe de alguma coisa? E eu falei, olha, deixa eu te dar uma orientação. Eu não sei no momento, mas se eu souber, eu vou te dar. Eu quero te dizer o seguinte, eu sempre estou no lugar certo. Então, eu te falei sobre network. Às vezes fica difícil para mim investir
porque todo mundo sabe que professor tem uma vida limitada financeiramente. Gostaria de ser diferente, estou buscando para ser diferente. Mas ainda é assim. E eu invisto. Por quê? Porque eu posso estar num lugar onde alguém esteja precisando de uma oportunidade que eu possa dar. Sim. Então, é muito importante quando você investe. Você toma uma grade de cerveja, nada contra as cervejas. Não é? Mas é como você estava dizendo, invista num livro, invista num network. Sábado a gente vai estar lá fazendo isso. Sábado. No Happy Hour Empreendedor, que é um case onde cada uma vai falar da sua empresa, trocar os cartões. Eu estou buscando, assim, nesse sentido, que a gente possa dar visibilidade. Vai ter uma violonista, vai ter uma moça. Eu botei no Tráfego Pago o MBA, que eu aprendi a fazer tráfego pago com a escola de Leeds, que agora eu estou na escola de Leeds. Eu quero agradecer aí a Alberto Castro e Tiago Lucena e ao grande professor Paulo de Paula. E aí eu aprendi a fazer tráfego pago. Quando eu recebi eu mesmo o meu anúncio, eu fiquei... Gente, tá aqui Happy Hour! Eu fiquei tão emocionada de ver o Happy Hour! Então, assim, gente, é tão bacana quando você vê o seu sonho sendo realizado. Gente, é muito bom. É muito bom. E a gente só faz isso quando... Só acontece essas coisas quando a gente sai da rede. Isso. A gente tem que sair da rede, não é? Isso. Como a gente fez hoje. A gente saiu da rede e veio aqui passar esse conhecimento. E foi para outra rede. E foi para grande rede. Que legal. Pessoal, quero agradecer você que esteve aqui com a gente até o final, que aprendeu mais um pouco aqui sobre liderança feminina, sobre o contexto da educação. E eu te aguardo no próximo episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, não vai custar nada, gente, você se inscrever no canal e vai ajudar muito o meu trabalho. Ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, deixa seu feedback. Vai acrescentar muito aí o seu feedback e obrigada pela sua participação, por estar nos assistindo e por nos ouvir. Até mais!